Você alguma vez já orou pedindo para Deus te tirar de alguma situação ruim? Deixa eu fazer melhor essa pergunta. Qual foi a última vez que você orou pedindo para Deus te tirar de uma situação ruim? Porque nós estamos o tempo todo fazendo isso, não é mesmo? O próprio Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, no jardim, antes da sua crucificação, ele pediu a Deus: Pai, se essa for a tua vontade, passa de mim esse cálice, ou seja, passa de mim esse sofrimento, faz esse sofrimento passar, que eu não passe por ele. Recentemente eu estava lendo o livro de Daniel e essa passagem que eu vou compartilhar com você hoje me chamou muita atenção, porque trata-se de uma passagem bíblica onde algumas pessoas pedem para que Deus tire a elas de uma situação ruim. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 20 em diante, diz assim: E ordenou alguns guerreiros do seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abdinego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha que estava ardendo em chamas. Essa palavra, ela fala sobre 3 homens, o Sadraque, Mesaque e Abdinego, 3 servos de Deus. E para a gente entender um pouco do que estava acontecendo ali, esse rei Nabucodonosor, ele tinha feito uma estátua muito grande dele mesmo. E ele tinha ordenado a todos que quando escutassem o barulho de cornetas, de som, de música, todos deveriam se prostrar, se ajoelhar e adorar aquela estátua dele mesmo. E Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles se recusaram a se prostrar diante dessa estátua desse rei. E por causa disso, como castigo por eles não terem adorado a estátua que o rei preparou, eles foram lançados dentro de uma fornalha, dentro de um incinerador, dentro de um forno cheio de brasas e de fogo, muito, muito grande, muito quente. E o que aconteceria naturalmente é que ali eles morreriam queimados, eles seriam incinerados. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto foi que esses 3 rapazes, 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles foram castigados não por fazer o mal, eles não estavam fazendo mal a ninguém, eles não tinham matado ninguém, eles não tinham roubado nada, eles não tinham falado mal, eles não tinham feito nada de mal, eles tinham feito a coisa certa, eles tinham mantido seu coração puro, reto para Deus, eles queriam adorar a Deus. E eles não queriam adorar aquela estátua, e por essa desobediência eles foram castigados. O que eu entendo com isso, meu querido, é que às vezes, mesmo que a gente esteja fazendo a coisa certa, dificuldades vão vir na nossa direção. Não adianta a gente pensar que só passa por problemas, só passa por dificuldade aqueles que fizeram alguma coisa errada, que estão pagando por algum dos seus delitos. Às vezes sim, às vezes as pessoas colhem consequências das suas escolhas erradas, colhem consequências das suas atitudes erradas. Mas nem sempre. O próprio Jó, ele sofreu muito, mas ele não estava errado, ele era justo. Assim como esses 3 homens, eles também eram justos, eles não tinham feito nada de errado. Muitas vezes na minha e na sua vida a gente vai passar por sofrimento, mesmo sem ter motivo aparente para isso. Mesmo que a gente ache que não mereça isso. E talvez não mereça mesmo. Mas isso são coisas da vida. Aconteceu com eles também. E eu fico pensando, você acha que esses 3 rapazes, conhecendo a Deus do jeito que conheciam, servindo a Deus do jeito que serviam, eles não sabiam que Deus poderia ser poderoso para livrar eles dali? Você acha que eles não pediram a Deus? Você acha que eles não oraram a Deus pedindo livramento, pedindo que Deus tirasse eles de lá, pedindo que Deus não permitisse que eles passassem pela fornalha ardente? Eu tenho certeza que sim.
Mais pra frente, antes no capítulo, eles disseram pro rei, assim, quando o rei disse, olha, última chance, ou vocês adoram essa estátua, ou eu jogo vocês na fornalha de fogo. Eles disseram, rei, nós não vamos te adorar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Mas de qualquer forma, nós não vamos pecar, nós não vamos te adorar. Eu fico pensando que com certeza não era, eles não estavam assim, ai, que bom que eu vou pra dentro daquela fornalha, ser incinerado, queimar vivo até eu morrer. Eu tenho certeza que eles não estavam pensando, ai, que bom que eu vou entrar naquela fornalha quente, que eu vou ser incinerado, que eu vou ficar em chamas, que delícia. Com certeza não, eles deviam estar apavorados. E o rei, com tanta raiva, ainda mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E aquilo estava tão quente que os guardas que foram levar esses homens e lançar lá dentro, quando eles chegaram próximo daquele fogo para jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego lá dentro, o calor que veio lá de dentro matou aqueles guardas e eles foram queimados. Com certeza não era uma coisa que eles queriam passar. Com certeza não era uma situação que eles queriam estar. Mas eles se encontraram ali naquela situação. E a minha pergunta para você é, o que você vamos fazer quando nós nos encontrarmos assim? Em meio a uma situação difícil, um fogo que está ardendo, que está queimando, e a gente precisa entrar e a gente sabe que a gente vai se machucar, que a gente pode até morrer. É uma situação difícil, tão complicada. O que nós vamos fazer? Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles escolheram confiar no Senhor. E eles escolheram dizer, mesmo que Ele não me livre dessa situação, eu o adoro. Mesmo que Ele não me tire desse problema, eu o louvo. E mesmo que Ele não me arranque dessa situação, ainda assim o meu coração será fiel a Ele. E sabe o que aconteceu? Eu vou ler para você o restante do capítulo. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou os seus conselheiros. Não lançamos 3 homens na fornalha ardente? E todos responderam, sim, ó rei. Então o rei exclamou, pois então veja isso, há 4 homens dentro da fornalha, e eles estão desamarrados lá dentro, e eles nada sofreram, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Nós lançamos 3 lá dentro, como é que agora tem 4? Eu vou te dizer por que tinha 4, meu querido. Porque o próprio Deus estava lá dentro com eles, assim como o próprio Deus está com você. Sabe, muitas vezes Deus ele não vai impedir que a gente entre na fornalha. Muitas vezes Ele não vai impedir que a gente fique doente. Às vezes Ele não vai impedir que a gente fique sem emprego. Às vezes Ele não vai impedir que a nossa família tenha problemas. Às vezes Ele não vai impedir que os nossos filhos deem trabalho, que o nosso relacionamento, quem sabe, com o marido, com a esposa, fique conturbado. Às vezes Ele não vai impedir que alguém persiga a gente. Às vezes Ele não vai impedir que a gente seja assaltado, que o carro bata, que atrasem as contas. Às vezes Ele não vai impedir que isso aconteça, às vezes. Mas uma coisa nós precisamos saber, é que mesmo no meio da situação, mesmo que Ele não impeça que a situação ocorra, Ele vai estar lá comigo e com você. E no final nós vamos sair ilesos disso. Quando há uma situação muito difícil e nós achamos que estamos sozinhos, Ele está lá conosco. Eu quero te dizer, Ele está aí com você, aonde você estiver. Não importa pelo que você esteja passando, Ele está com você, você não está sozinho. E no final, essa situação que você está passando vai servir para a glória dEle. Se você está doente, se você chegar a perder a sua vida, você vai perder apenas a sua vida terrena, mas você terá a sua vida eterna do lado dele. Se você por acaso está numa situação financeira difícil, talvez Deus não te dê o livramento agora, mas Ele está contigo no meio dessa situação. E no final, Ele vai te dar força, Ele vai te dar inteligência, Ele vai abrir as portas para você e você vai sair desse deserto e glorificar o nome de Deus. E se por acaso a sua família está numa situação tão difícil, complicada, eu te digo, não desiste da tua família, continua clamando, mesmo no meio do fogo, mesmo no meio da fornalha. Porque Deus vai quebrar os corações. E no final, Ele vai ser glorificado através da vida da tua família.
Ele está com você. Assim como ele estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Ele não impediu que aqueles 3 homens entrassem na fornalha. Ele não apagou o fogo. Ele poderia ter apagado o fogo. Ele poderia ter bradado do céu e proibido o rei de fazer aquilo. Ele poderia ter matado, pulverizado o rei naquele exato momento, mas ele não fez. Porque se Sadraque, Mesaque e Abdenego não tivessem passado por aquela fornalha, eles nunca teriam tido aquele tipo de experiência de caminhar lado a lado com Deus Todo-Poderoso. Quando nós entramos na fornalha, nós estamos recebendo uma oportunidade de ouro de caminhar lado a lado com o Senhor, de ter intimidade com Ele, de conhecer a Ele mais, de sentir, de enxergar, de tocar os milagres dele na nossa vida, na nossa caminhada. Então eu te digo, não desanime. Entra nessa fornalha, porque Deus está contigo lá dentro. Deus não poupou Cristo de sofrer, porque o sofrimento de Cristo tinha um propósito. Se naquela noite Deus tivesse respondido à oração de Cristo e tirado dele o cálice, apartado dele o sofrimento, nós não estaríamos salvos hoje. Havia um propósito no sofrimento de Cristo. Então, nosso sofrimento também, ele tem um propósito de glória. Deus, ele não coloca o fogo, acende o fogo para a gente entrar porque ele quer, mas ele aproveita os incineradores da vida, os fogos da vida, para nos ensinar, nos amadurecer, para andar conosco. Meu desejo para você é que você seja encorajado através dessa palavra e que você não tenha medo de entrar na fornalha. Vá, entre na fornalha, encare de frente, respire fundo, dê um passo de cada vez e creia. Jesus Cristo está contigo. Deus está caminhando com você dentro dessa fornalha. E depois que você sair de lá, o nome dele será glorificado. Ele ama você, ele está contigo, ele não te esqueceu. Se anime e entre, porque no final dessa situação, ele será glorificado na tua vida e você vai ter experiências tão tremendas com ele que você jamais poderia ter de outra maneira. Ele nos ama, ele te ama, ele cuida de ti. Não te preocupa, descansa no Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, eu te apresento a vida desse meu amigo, dessa minha amiga que está me ouvindo agora, seja onde estiver. Que o Senhor encha de coragem, que o Senhor encha de intrepidez. E que o Senhor abra os olhos para que essa pessoa possa ver que mesmo no meio da fornalha, mesmo no meio da situação difícil, o Senhor está caminhando junto com ele, junto com ela. E que no final teu nome será glorificado. Acalma o coração aflito, Senhor. Enche de bom ânimo, enche de certeza da vitória. E ensina a confiar e descansar em ti mais e mais a cada dia. Espírito Santo, vai lá e toca esse coração e tira toda angústia, toda preocupação, todo desespero em nome de Jesus. E em troca, coloca a tua paz, aquela que sobrepassa todo entendimento, a paz que não depende das situações e circunstâncias ao nosso redor, a paz que vem do céu, a paz que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.